Aos meus 56 anos, tornei-me voluntariamente um sem-teto. Não, eu não perdi o juízo nem torrei meu patrimônio em apostas de alto risco ou no famigerado jogo do tigrinho. Fiz isso em uma sala de audiências da vara de família, mantendo o contato visual firme com a mulher com quem compartilhei 27 anos da minha vida. Com uma calma que parecia vir de outro homem, eu disse: que tudo seja adjudicado a ela. O apartamento de alto padrão nos Jardins, em São Paulo, o SUV blindado na garagem, as aplicações financeiras e cada centavo das contas bancárias. Helena não conseguiu conter um sorriso. Ela me encarava com um ar de triunfo indisfarçável, como se eu fosse um limão velho e espremido que ela finalmente tinha o prazer de descartar na lixeira de recicláveis. Ela acreditava piamente que aquela era sua vitória definitiva, o checkmate em um marido que ela julgava lento. Mal sabia que minha assinatura naquele termo de audiência não era uma rendição humilhante. Era, na verdade, o detonante de uma armadilha que eu vinha calculando com precisão cirúrgica há exatos 2 meses. Uma armadilha que se fecharia de forma irreversível exatamente 1 minuto depois de ela cruzar a porta daquele tribunal. Conto isso para que entendam uma lição das obras. Às vezes, para salvar o terreno, é preciso entregar ao inimigo toda a estrutura condenada, deixando que a própria ganância dele sirva de sobrecarga. E acreditem, este relato vale a pena ser acompanhado até o último tijolo. Meu nome é Vitor Castro. Sou engenheiro civil e atuo como fiscal de obras concursado na Prefeitura de São Paulo. Sabem qual é a verdadeira essência do meu trabalho? Identificar vícios ocultos em estruturas que todos julgam perfeitas. Sou aquele tipo de inspetor que chega em uma construção aparentemente luxuosa, saca um martelo técnico, bate na parede e sentencia para o mestre de obras: aqui tem ar, o reboco está podre. Quebrem tudo e refaçam o serviço, ou o prédio não sobe. Sempre fui um homem tranquilo, metódico, talvez um pouco cinzento e invisível no corre-corre da metrópole. O problema é que acabei sendo um inspetor nefasto e negligente para o meu próprio lar. Não percebi a fenda que subia silenciosa pela viga mestra da minha família e só reagi quando o teto começou a desabar sobre a minha cabeça. Na sala do fórum, sentado diante daquela mesa de madeira pesada e impessoal, sentia um aro de ferro apertando meu peito, dificultando a respiração sob o ar-condicionado central. Ao meu lado, meu advogado, Ricardo Santos, um sujeito que conhece cada brecha do Código Civil, sussurrou com cautela: Vitor, escute bem. Você não precisa ratificar esse acordo leonino agora. É uma loucura abrir mão de tudo. Podemos pedir um recesso, tentar uma composição melhor, brigar pela partilha de bens. Mas eu apenas balancei a cabeça levemente, mantendo o olhar fixo no brasão da República à minha frente. Fazia tempo que eu tinha parado de discutir com o inevitável. Minha profissão me ensinou uma verdade técnica. Quando a estrutura está comprometida por dentro, uma reforma cosmética é apenas gasto de tinta. Ou você demole por completo, ou abandona o canteiro. À minha frente estava Helena, minha esposa. Naquele momento, ela não parecia a mãe do meu filho, mas sim uma executiva agressiva fechando um contrato milionário de fornecimento de concreto. Usava um terninho escuro de corte impecável, o cabelo preso em um rabo de cavalo tenso que repuxava as têmporas, o queixo sempre erguido. Ela expunha suas exigências com uma voz plana, metálica, sem qualquer traço de emoção, como se estivesse lendo uma planilha de custos para um cliente difícil. Ela queria o apartamento, o carro, todas as economias de uma vida de trabalho, as contas conjuntas e a titularidade integral da sua empresa de home staging e design de interiores. Queria absolutamente tudo. E, após uma breve pausa calculada, acrescentou as palavras que mais me golpearam o estômago. Ela renunciava à guarda de Pablo, nosso filho de 19 anos, alegando que ele já era maior de idade e precisava de uma referência masculina estável. Pablo, o garoto por quem eu me levantava antes do amanhecer durante 2 décadas para enfrentar o trânsito da marginal e ir para o canteiro de obras, sem nunca me dar ao luxo de ficar doente ou tirar férias prolongadas. O juiz, um homem de cabelos grisalhos e olhar exausto de quem já viu o pior do ser humano, tirou os óculos de leitura e me perguntou se eu confirmava aquelas condições claramente desproporcionais. Levantei-me lentamente,
senti o peso do cansaço nos meus joelhos, respirei aquele ar denso do fórum e disse com voz clara e projetada: eu ratifico integralmente os termos, Excelência. Quando Helena, segura de sua supremacia, carimbou sua assinatura no documento, eu apenas disse em voz baixa, quase um segredo: dê a ela tudo o que ela acha que merece. Helena se permitiu um esgar de triunfo. Nesses instantes, as pessoas sorriem pela embriagadora e perigosa sensação de poder absoluto sobre o outro. Ela me olhava como se eu fosse um sofá velho e rasgado, uma tralha que já deveria ter sido levada pelo caminhão do cata-bagulho da prefeitura. Ela não fazia ideia de que esse instante de glória era um cenário que eu havia projetado frio e meticulosamente durante 2 longos meses de insônia. Tudo começou com uma pequena mentira que, para minha vergonha profissional, ignorei por tempo demais. Foi em uma madrugada qualquer, na transição de uma terça para uma quarta-feira. Acordei por volta das 2 da manhã. Na minha idade, o corpo parece deixar de respeitar o contrato do sono. Estava ali deitado, ouvindo o silêncio atípico do apartamento, quando notei um frio repentino vindo do lado direito da cama. Estava vazio. Levantei-me descalço, tentando não fazer ruído sobre o taco de madeira. Os azulejos do corredor estavam gelados, como se a casa estivesse perdendo o calor. Na escuridão, os porta-retratos brilhavam sob a luz da lua que filtrava pelas persianas. Eu conhecia cada foto. Pablo no seu primeiro dia de aula no colégio Dante Alighieri, nós 3 de férias em Porto de Galinhas. Pareciam registros de pessoas estranhas em um filme antigo de outra vida. Ao chegar na cozinha, vi uma luz azulada cortando o breu. Helena estava de costas, hipnotizada pela tela do celular. Seu polegar voava sobre o vidro. Escrevia, apagava, sorria para o visor. Não era o sorriso de cortesia ou o bom dia automático que ela me dava no café da manhã, era o sorriso de uma mulher que se sente desejada, intensamente viva. Ela tinha um segredo doce e urgente. Aproximei-me o suficiente para que minha visão treinada de engenheiro captasse a tela por cima do ombro dela. O contato estava salvo apenas com a letra D. No chat do WhatsApp, brilhavam frases que queimam as entranhas de qualquer um. Não vejo a hora da nossa nova vida. Quando você finalmente se libertar, não terá mais que carregar esse lastro. Lastro. Essa palavra me golpeou com mais força que qualquer marreta de demolição. Nem marido, nem Vitor, nem sequer o velho. Para ela, eu era apenas lastro. 27 anos de história, a construção de um patrimônio, as reformas que eu mesmo gerenciei, meus plantões extras para garantir a quitação antecipada do financiamento imobiliário. Tudo isso era agora um peso morto que a impedia de voar em direção ao seu novo destino. Não gritei. Não tirei o telefone da mão dela. Simplesmente fiquei sem ar, sentindo o vácuo no peito. Retrocedi para a escuridão do corredor como um ladrão em minha própria casa. Tranquei-me no banheiro, acendi a luz fluorescente que castiga a aparência e me olhei no espelho. Vi um homem de têmporas brancas e rugas profundas de cansaço. Vi o que ela via. Um lastro. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia sob o barulho distante e incessante da Marginal Pinheiros, compreendi que minha casa, minha fortaleza de concreto, já estava desmoronando por dentro. Só que a poeira ainda não tinha baixado e ninguém mais, além de mim, conseguia ouvir o render sinistro das vigas antes do colapso final. Amanhã, continuarei a história da demolição controlada. Na manhã seguinte, Helena estava na cozinha preparando o café, cantarolando uma bossa nova leve, algo que soava como uma afronta à minha insônia. Bom dia, Vitor, disse ela com uma vivacidade solar, sem sequer se virar para mim. Bom dia, respondi, minha voz saindo rouca, como se tivesse engolido a poeira de uma demolição. Ela parecia radiante, transbordando uma energia que eu não via há anos. Naquele momento, fui invadido por uma calma gélida, a frieza de um perito diante de um sinistro. Pensei. Se eu armar um escândalo agora, se confrontá-la com o que vi naquela tela azulada, ela simplesmente aciona o protocolo de defesa. Vai embora, pede o divórcio litigioso, me acusa de tirano ou possessivo e eu sairei de cena como o velho amargurado e culpado.
Mas minha intuição de engenheiro dizia que aquilo não era um simples deslize passional. Aquelas frases sobre se libertar e o lastro soavam como um plano de liquidação por encerramento de empresa. Decidi calar. Decidi observar. Coloquei a máscara do marido anestesiado, aquele que não enxerga além da própria torrada e do café coado, mas passei a monitorar minha mulher e minha casa como quem mapeia rachaduras estruturais em um prédio condenado. Logo notei que a vida estava sumindo do nosso lar, tijolo por tijolo, objeto por objeto. Conviver com alguém de quem você suspeita uma traição sistêmica é como morar em uma casa construída sobre uma encosta com risco iminente de deslizamento após uma tempestade. As paredes externas parecem sólidas, mas você sente, no silêncio da noite, que a terra sob os alicerces está cedendo, escorregando silenciosamente para o abismo. Helena trabalhava com home staging. O negócio dela era criar ilusões. Ela preparava apartamentos de luxo vazios para venda ou aluguel, montando cenários perfeitos. Trazia móveis de design, ajustava a iluminação para esconder imperfeições, espalhava quadros e vasos caros. Criava uma atmosfera artificial para que o comprador se apaixonasse instantaneamente por uma vida que não existia ali. Antes, eu sentia um orgulho imenso do talento dela, mas comecei a notar que o cenário do nosso próprio casamento estava sendo desmontado. Peças da nossa história começaram a desaparecer. Primeiro, foi o aparelho de jantar de porcelana portuguesa Vista Alegre, uma relíquia de família que pertenceu à minha avó e que só saía do armário no Natal. Helena, onde está o jogo de jantar? Perguntei em um sábado, fingindo um desinteresse blasé enquanto fingia ler o caderno de economia da Folha de S. Paulo. Levei para um apartamento no Higienópolis, Vitor. Um prédio neoclássico maravilhoso. Eu precisava desse toque vintage e autêntico para a sessão de fotos da revista. Vou trazer de volta na segunda-feira, não se preocupe. A explicação era técnica, profissional. Se eu não tivesse lido aquele chat maldito, teria acreditado sem pestanejar. Mas a porcelana nunca voltou. Depois, sumiram 2 cadeiras estilo tonete que eu mesmo havia restaurado com paciência de monge na garagem. A desculpa foi a mesma. O mercado retro está bombando, Vitor. Preciso delas para compor uma sala de jantar e fechar uma venda importante. O golpe mais visceral foi a minha poltrona de couro legítimo. Numa terça-feira, voltei com Pablo depois de levá-lo para trocar o óleo do carro e a sala parecia ter sofrido uma amputação. Minha poltrona, aquela que já tinha o formato exato das minhas costas, onde eu sentava para ler histórias para o Pablo quando ele ainda acreditava em heróis, simplesmente não estava mais lá. No lugar dela, repousava um puff amarelo-limão, moderno e frio, que parecia um garfo de plástico descartável em um banquete de gala. Mãe, cadê a poltrona de leitura do pai? Perguntou Pablo, franzindo o senho, sentindo o estranhamento no ambiente. Ah, não comecem vocês dois com esse apego a coisas velhas, respondeu ela, sem desviar os olhos do MacBook. Foi para um escritório de advocacia na região da Avenida Faria Lima. Um cliente extremamente exigente que busca status imediato. É temporário, gente. Relaxem. Pablo me olhou com uma mistura de desconforto e uma suspeita adulta que ele ainda não sabia nomear. Seus olhos gritavam. Pai, você não percebe que ela está mentindo na nossa cara? Vai permitir esse saque? Eu quis explodir, quis chutar aquele puff amarelo, mas a palavra lastro ressoou na minha mente. Se eu fizesse uma cena por causa de um móvel, ela me rotularia como mesquinho e controlador. Deixa para lá, Pablo. Sua mãe sabe o que faz com o trabalho dela, eu disse, quase num sussurro, sentindo o gosto amargo da própria passividade. Meu filho fechou a porta do quarto com um estrondo que ecoou pelo apartamento e doeu mais que uma bofetada física. Eu estava perdendo o respeito dele, enquanto ela saqueava as nossas memórias. Naquela mesma noite, desci à garagem do prédio sob o pretexto de verificar a pressão dos pneus. Lá, num canto que Helena me pedirá para isolar para um inventário de giro, havia uma muralha de caixas de papelão lacradas. Com uma lanterna, comecei a ler as etiquetas. Objetivo centro, têxtil, decoração, pessoal. Abri uma das caixas com o meu canivete de inspeção.
Dentro não havia vasos modernos de exposição, mas sim os nossos álbuns de fotos de família, aqueles que deveriam estar na estante da sala para os nossos futuros netos. Na caixa de têxteis, estavam os nossos edredos de pluma de ganso e a minha manta de lã favorita que trouxe de uma viagem ao sul. Abri mais uma. Meus livros técnicos de engenharia, nossa coleção de vinis raros, os talheres de prata do nosso casamento. Não era cenário para o negócio dela. Era um saque sistemático. Helena estava empacotando nossa vida, filtrando o que tinha valor e preparando a logística para sua nova existência com o tal de. Ela estava nos deixando em uma casca de concreto vazia. Sentei-me em um balde de impermeabilizante velho. Minhas mãos tremiam, mas minha mente operava com a lucidez de um computador de bordo. Isso não era uma crise conjugal, era uma guerra de extermínio patrimonial, e o inimigo já estava dentro da cidadela, esvaziando o paiol de munições. Mas o pior ainda estava por vir. O verdadeiro colapso estrutural aconteceu dias depois, quando decidi auditar o que eu julgava ser intocável. Nossas finanças. Entrei no aplicativo do banco para conferir nossa conta poupança conjunta, onde mantínhamos cerca de R$70.000 para emergências hospitalares ou reformas urgentes. Ao atualizar o saldo, meu estômago embrulhou de forma violenta. Restava pouco mais de R$20.000. Helena vinha drenando os recursos em pequenas sangrias mensais para não disparar os alertas do sistema. Porém, o golpe de misericórdia veio na sexta-feira, ao abrir um envelope do banco que chegou por erro de entrega na nossa porta, e não no digital. Era o extrato consolidado da conta do Fundo de Estudos do Pablo. Abrimos essa conta quando ele completou 5 anos. Economizávamos religiosamente todos os meses, cortando viagens internacionais e luxos desnecessários para garantir que ele pudesse cursar a faculdade que escolhesse. Deveria haver exatamente R$150.000 ali. Olhei o saldo final, 0. Um zero redondo, negríssimo, absoluto. A última transferência de grande vulto fora realizada no dia 12 de junho. Dia dos Namorados. Que ironia cínica e perversa. Enquanto ela, provavelmente, celebrava o amor com o amante, pagava a conta da festa com o futuro do próprio filho. O dinheiro fora transferido para uma empresa chamada Estilo Projects Limitada. Liguei para o gerente do banco, desesperado. Por ser uma conta conjunta com a Helena, ele confirmou que a operação era legal e autorizada por um dos titulares. Mas quando exigi saber quem eram os sócios daquela empresa, ele se blindou atrás da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. R$150.000. 20 anos de esforço e renúncia. Tudo evaporado pelo capricho de uma mulher que decidiu queimar as pontes alheias para atravessar o seu próprio rio. Eu não chorei. Engenheiros experientes não choram quando uma ponte desaba, eles buscam a causa raiz da falha técnica. Mas, dentro de mim, o marido que ainda buscava uma reconciliação morreu esmagado sob os escombros naquela garagem. Se ela tivesse roubado de mim, talvez eu encontrasse um caminho para o perdão. Mas ela roubou do Pablo. Ela roubou o oxigênio do futuro da única pessoa que juramos proteger. Na manhã seguinte, liguei para um velho amigo dos tempos de faculdade e reserva do Exército, Ricardo Santos. Hoje, ele é um advogado de família desses que não tem piedade em audiências, um tubarão que conhece cada alçapão do sistema judiciário. Encontramo-nos em uma padaria discreta na beira da rodovia Raposo Tavares. Coloquei tudo sobre a mesa. Os prints do chat, o inventário clandestino da garagem e o extrato da conta zerada do nosso filho. Ricardo ouviu tudo em silêncio absoluto, apenas processando os dados. Ao terminar, ele tirou os óculos e limpou as lentes com um lenço. Vitor, se você declarar guerra aberta agora, ela vai se vitimizar e destruir o que restou das provas. Vai ocultar patrimônio e o processo vai se arrastar por uma década. Você quer uma briga de ego ou quer justiça? Eu quero proteger o Pablo e recuperar cada centavo que é dele por direito, respondi com uma firmeza que me surpreendeu. Então, a partir de agora, seremos túmulos, disse Ricardo, baixando o tom de voz. Vamos documentar cada real, cada colher de prata, cada cadeira desviada.
Deixe que ela continue achando que você é um velho cego, fraco e submisso. No tribunal, o que ganha o jogo são as evidências materiais, não os gritos histéricos. Vamos montar um dossiê que não dê a ela qualquer margem de manobra. Você está pronto para ser a vítima ideal até o momento do golpe final? Eu estou pronto, respondi, visualizando o saldo vazio da conta do meu filho. Me diga qual é o próximo passo. Tínhamos que descobrir quem eram os verdadeiros sócios por trás da Estilo Project Limitada. Eu precisava, a qualquer custo, de acesso irrestrito ao laptop de trabalho dela. O que eu não imaginava era que o que encontraria ali não seriam apenas rombos financeiros e notas fiscais frias, mas a chave mestra para implodir o seu mundo de mentiras e o castelo de cartas que ela construía com o tal David Rivas. A partir desse dia, passei a viver uma vida dupla exaustiva. De dia, eu era o engenheiro burocrata de sempre. Cumprindo prazos na prefeitura à noite, eu me tornava um espião operando em território inimigo. Aprendi a dar a vez para minha mulher, a ouvir suas justificativas cínicas com um aceno de cabeça, enquanto calculava mentalmente como ela pretendia me destruir. Na engenharia, para demolir um plano de carga, primeiro é preciso estudar as plantas originais e identificar onde o calculista foi negligente. Comecei instalando um software de monitoramento remoto no tablet que Helena costumava deixar esquecido na mesa de centro. Foi um processo amargo ter que utilizar ferramentas projetadas para controle parental contra minha própria esposa, mas a essa altura eu já não a via como companheira. Ela havia se tornado um defeito estrutural grave na minha vida, uma patologia que precisava ser isolada. Toda noite, quando ela caía no sono pesado de quem não tem consciência, eu me transformava em auditor forense. Descobri que Helena não estava apenas drenando dinheiro vivo em saques de caixa eletrônico, ela estava promovendo uma despatrimonialização sistemática da nossa união estável. Através da sua sociedade, a Estilo Project Luda, ela adquiria equipamentos de cozinha industrial de altíssima gama e mobiliário assinado de design italiano. Registrava tudo como insumos e gastos operacionais da sua atividade profissional, mas pagava as faturas usando o nosso capital comum e as economias que deveriam ser a nossa segurança para o futuro. Uma noite, mergulhando no histórico de navegação oculto, encontrei o rastro de sua correspondência com um advogado especializado em blindagem patrimonial. Eles discutiam estratégias para deixar o nosso apartamento nos Jardins, o maior bem que conquistamos, fora de qualquer partilha futura. O plano era tão simplório quanto vil. Formalizar uma garantia fictícia, um aval que vinculasse o imóvel ao desenvolvimento do novo negócio dela. Se eu assinasse os papéis que ela me passava sob o pretexto de ser apenas um trâmite burocrático para uma apólice de crédito empresarial, eu ficaria devendo dinheiro ao banco pelo resto da vida, enquanto a nua propriedade do apartamento seria transferida para as mãos da sua nova sociedade por meio de uma manobra de integralização de capital. Vitor, querido, disse ela uma vez durante o jantar, servindo-me uma taça de um Malbec caro que ela provavelmente comprou com o dinheiro do Pablo, precisamos otimizar os impostos para o próximo exercício fiscal. Assine aqui, é apenas uma autorização padrão para gerenciar as contas correntes e agilizar o pagamento das taxas municipais de fiscalização. Analisei o documento com a visão periférica. Era uma procuração pública com amplos, gerais e ilimitados poderes, contendo cláusulas específicas de disposição de bens imóveis. No sistema jurídico brasileiro, isso dá a uma pessoa o direito pleno de vender suas propriedades, contrair empréstimos vultosos ou transferir ativos em seu nome sem qualquer consulta prévia. Minha mão chegou a tremer sobre a caneta, mas a voz do Ricardo ecoou na minha mente. Converta-se na vítima submissa. Deixe que ela ache que o terreno é dela. Com certeza, Helena. Você sempre foi muito mais eficiente do que eu com essas burocracias de cartório. Sorri, o sorriso mais difícil da minha vida, e assinei com a minha firma reconhecida. O que ela não sabia era que o Ricardo já tinha em mãos o rascunho de uma escritura pública de revogação de mandato. Nós apresentaríamos esse documento no cartório exatamente 1 hora antes de entrarmos no fórum para a audiência de ratificação do divórcio. Isso invalidaria qualquer movimento de última hora que ela tentasse fazer com aquela procuração, tornando qualquer venda ou transferência nula de pleno direito. O mais doloroso de todo esse processo, contudo, foi lidar com o Pablo.
Meu filho via como a mãe retirava peças de valor da nossa casa sob o pretexto de cenários, percebia minha suposta indiferença letárgica e começou a me tratar com um desprezo que eu sentia como uma facada. Pai, você não tem sangue nas veias? Gritou ele, furioso, quando soube que eu não havia imposto qualquer barreira ao suposto investimento imobiliário do seu fundo de estudos. Ela está saqueando a gente na sua cara, limpando a nossa história, e você se comporta como se fosse apenas mais um móvel velho no canto da sala. Tive uma vontade visceral de abraçá-lo e sussurrar. Filho, eu sou engenheiro. Eu não tento consertar um vazamento até localizar o registro geral e interromper o fluxo. Tenha paciência, o golpe vai ser certeiro. Mas guardei o silêncio absoluto. Esse foi o preço mais alto que paguei por essa armadilha. Ver o herói que eu era para ele desmoronar em troca de uma estratégia de longo prazo. A decepção dele era o combustível que faltava para minha frieza. Comecei a me movimentar através dos meus contatos na Secretaria Municipal de Urbanismo. Como fiscal de obras experiente, eu conhecia todos os inspetores da subprefeitura da região central. Descobri que o imóvel na Rua Augusta, um prédio antigo que Helena e seu amante, David Rivas, haviam alugado para montar seu clube exclusivo, apresentava irregularidades urbanísticas gravíssimas. Eles haviam derrubado divisórias estruturais e alterado vigas de sustentação essenciais sem o devido alvará de reforma e sem o acompanhamento de um profissional habilitado, um verdadeiro atentado contra a segurança do edifício e de terceiros. Não denunciei de imediato. Esperei que eles investissem até o último centavo, incluindo os reais 150 mil que ela desviou da conta do Pablo. Esperei que comprassem o maquinário de inox para a cozinha industrial, que instalassem a iluminação cênica de luxo e que contratassem toda a brigada de serviço. Eu queria que, no exato momento do impacto, a carga financeira sobre eles fosse máxima e a capacidade de manobra fosse nula. Na engenharia mecânica, isso se chama ponto de ruptura por fadiga. Uma semana antes da audiência decisiva, reuni-me com Ricardo em uma padaria tradicional no bairro do Ipiranga, longe dos olhos de conhecidos. Está tudo pronto, Vitor? Perguntou ele, conferindo as pastas. Sim. Todos os extratos que comprovam a apropriação indébita dos fundos do Pablo estão autenticados em cartório. A denúncia à Receita Federal por possível lavagem de dinheiro e uso fraudulento da pessoa jurídica já está no meu maletim. E o mais importante: o laudo oficial de inspeção técnica que solicita a interdição imediata e o lacre do imóvel da Augusta por risco estrutural iminente já está redigido e assinado por um colega de confiança. Você tem plena consciência de que, depois que dispararmos esses gatilhos, não sobrará pedra sobre pedra na vida dela? Advertiu Ricardo com um olhar grave. Ela enfrentará sanções administrativas e criminais que podem inabilitá-la como empresária por décadas. Sobrará apenas o que ela mesma construiu, respondi, sentindo o peso do meu silêncio de 2 meses finalmente se transformar em força. O vazio absoluto. Naquela última noite, voltei para o apartamento nos Jardins com o peso de uma era chegando ao fim. Helena estava no quarto, fechando uma mala de grife com movimentos ríspidos. Ela nem sequer se dava mais ao trabalho de disfarçar a impaciência para cruzar aquela porta definitivamente. Vitor, vou sair imediatamente após a nossa saída do fórum amanhã. O meu advogado vai te enviar o endereço de um galpão para que a transportadora recolha o resto das minhas coisas e o mobiliário que selecionei, disse ela, com um tom de voz que misturava autoridade e alívio. Tudo bem, Helena. Espero sinceramente que seu novo projeto na Augusta te dê tudo o que você tanto procura, respondi, mantendo a voz neutra, quase monótona. Ele me dará liberdade, Vitor. Algo que você nunca entendeu, soltou ela, fechando o zíper da mala com um golpe seco e definitivo. Ela não fazia ideia de que seu conceito de liberdade era, na verdade, uma queda livre em direção ao abismo que ela mesma havia escavado, centímetro a centímetro, sob o solo da nossa confiança. Aproveitei uma viagem estratégica que ela fez a Santos, supostamente para um projeto urgente de última hora, para realizar a minha inspeção final no escritório dela. Eu sabia que ela não levaria seu laptop principal, era pesado demais para uma viagem rápida e ela confiava piamente na minha suposta obsolescência tecnológica.
Mas, como engenheiro civil de carreira, passei décadas operando softwares de cálculo estrutural complexos e sistemas de gestão integrada. Quebrar uma senha básica de Windows não foi o desafio impossível que ela imaginava. O que encontrei lá dentro não eram apenas plantas de decoração e orçamentos de cortinas. Eram planilhas detalhadas em uma pasta oculta intitulada Projeto Liberdade. Havia um inventário minucioso de todos os nossos bens com o valor de mercado atualizado, incluindo minha coleção de relógios antigos e as joias de família da minha mãe que, segundo ela, estavam em um cofre bancário por segurança. Mentira! Estavam catalogadas para venda em uma renomada casa de leilões na rua Oscar Freire. Mas o arquivo que realmente gelou meu sangue foi um PDF intitulado Contrato de Locação Comercial, Rua Augusta. O imóvel possuía 200 metros de área útil. A locatária era estilo Project Luda, a mesma empresa para onde havia escorrido o dinheiro da faculdade do Pablo. E ali, no quadro societário e administrativo, figurava o nome dela ao lado de um tal David Rivas. Busquei o nome no LinkedIn. 35 anos, consultor de marketing estratégico e lifestyle. Um sujeito com um sorriso de comercial de pasta de dente, bronzeado artificial, com fotos ostentando em iates no Guarujá e campos de golfe. O típico perfil de estelionatário emocional que vende fumaça a preço de ouro para mulheres em crise de meia-idade. Helena não estava apenas me traindo, ela estava financiando o delírio empresarial de um embusteiro com o suor de 20 anos do fundo de estudos do nosso filho. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei nas salas escuras, observando as luzes de São Paulo se filtrarem pelas persianas, sentindo o rugido da Marginal Pinheiros ao longe. Sentia-me como um perito observando uma ponte desabar em câmera lenta. Mas, como especialista em estruturas, eu sabia exatamente onde posicionar as cargas explosivas para que a demolição fosse controlada e não atingisse os inocentes. Liguei para o Ricardo na manhã seguinte, enquanto ela tomava banho. Tenho o CNPJ da sociedade, o contrato de locação e o nome do sócio oculto, disse a ele. Qual o próximo passo do protocolo? Vitor, aqui vem a parte psicologicamente mais difícil, respondeu ele com voz grave. Para que a estratégia de fato consumado funcione no tribunal, você precisa ser o marido perfeito. Ceda em tudo. Se ela pedir para assinar uma transferência ou um termo de quitação, assine sem questionar. Precisamos que ela acredite que detém o controle absoluto da situação, que ela se sinta invencível. A ganância é como a pressão hidráulica em uma tubulação obstruída. Se não encontra resistência, ela sobe até explodir as conexões. E assim eu fiz. Durante o último mês antes da audiência, fui o espectador passivo da minha própria ruína aparente. Vi como ela levava a televisão de 75 polegadas e os quadros da sala para um suposto cliente. Assinei o acordo de divórcio por mútuo consentimento, aceitando todas as suas condições leoninas sem dar um pio. Ela estava em um estado de euforia quase maníaca. Tratava-me com uma mistura de pena cristã e desprezo indisfarçável. Vitor, entenda, é o melhor para nós dois, disse ela uma tarde, enquanto guardava seus últimos perfumes. Você é um homem de outra época, de outra frequência. Você precisa de tranquilidade e rotina. Eu preciso de ar, Helena, respondi, olhando para o taco de madeira do chão. Só quero que o Pablo fique bem amparado. O Pablo já é um homem feito, ele vai se adaptar rápido à nova realidade, disse ela, sem me olhar, selando a última caixa com fita adesiva. Essa ausência total de remorso foi o meu sinal verde definitivo. O concreto estava podre até a alma, não restava um grama de material aproveitável para salvar. Chegou o dia da audiência no Fórum da Barra Funda. Saímos da sala de sessões após a assinatura do juiz. Helena caminhava 2 passos à minha frente, seus saltos agulha ressoando com arrogância no mármore do corredor, como se estivesse desfilando após uma vitória em Cannes. Ela parou na porta principal, colocou seus óculos de sol de grife e virou-se para mim com um sorriso de comercial. Bom, Vitor, boa sorte com a sua nova vida pacata, disse ela, com um tom de voz gélido. Não guarde rancor, a vida segue o seu fluxo. A vida segue sim, Helena. A gravidade nunca falha, assenti calmamente.
A propósito, você chegou a checar o e-mail da sua empresa hoje cedo? Ela franziu a testa, estranhando o comentário fora de contexto. Do que você está falando? Hoje é o meu dia de triunfo, Vitor. Não vou perder tempo com burocracia de trabalho agora. Pois deveria. Enviei uma denúncia formal à Receita Federal e uma notificação extrajudicial ao proprietário do imóvel na Augusta há exatos 10 minutos. O sorriso dela congelou instantaneamente. O que? O que você fez? O que um fiscal de obras faz quando identifica uma construção clandestina e perigosa, Helena? Eu protocolei o auto de interdição. Acontece que a estilo Project Ludo opera sem o alvará de funcionamento e sem a licença do Corpo de Bombeiros. Além disso, o dinheiro que você usou para o depósito calção veio de uma conta que sofreu um bloqueio judicial preventivo que o Ricardo solicitou ontem, por apropriação indébita e dilapidação de patrimônio de herdeiro. A cor fugiu do rosto dela, deixando-a pálida sob a maquiagem cara. O celular dentro da bolsa começou a vibrar freneticamente. 1, 2, 5 vezes seguidas. É o David, não é? Continuei com uma calma quase transcendental. Provavelmente ele acabou de ser informado que a conta da sociedade está bloqueada e que os agentes da subprefeitura estão na porta do imóvel agora mesmo para lacrar o local. A propósito, o imóvel não possui sistema de exaustão mecânica legalizado, algo que um consultor de marketing ignora totalmente, mas que um fiscal da prefeitura conhece de cor. Helena pegou o celular com as mãos trêmulas. Seus olhos se arregalavam enquanto lia as mensagens. O capitão da sua nova vida estava abandonando-o ao primeiro sinal de tempestade. A primeira mensagem de David dizia: "O que você fez, sua louca? A conta da empresa sumiu e tem fiscais aqui com a polícia. Não me ligue. Você me destruiu. Acabou. Você me destruiu." Sussurrou ela, com a voz embargada e os olhos marejados de ódio. "Não, Helena. Eu apenas te devolvi a realidade física", disse eu, abotoando calmamente o meu sobretudo. "Você fica com o apartamento dos Jardins conforme o acordo, mas sobre ele agora pesa uma averbação de hipoteca judicial que registramos com prioridade. Lembra daquela procuração que assinei confiando em você? Eu a revoguei antes que você pudesse usá-la para alienar o bem. O capital desviado do Pablo já foi rastreado e está seguro em uma conta judicial sob administração controlada até o fim do processo de restituição." Dei as costas e comecei a descer as escadarias do fórum. Sentia-me leve, como se depois de 27 anos carregando uma estrutura condenada, eu finalmente tivesse retirado uma armadura de chumbo das costas. Passaram-se os meses. Mudei-me para um apartamento menor, porém ensolarado, próximo ao Parque do Ibirapuera. É modesto, mas as fundações são sólidas e não há segredos apodrecendo nos armários. Pablo mora comigo enquanto termina a faculdade de arquitetura na USP. Ele recuperou seu fundo de estudos e, o mais importante, recuperou a confiança de que a integridade e o cálculo correto têm um valor real no mundo. Às vezes, recebo notícias fragmentadas da Helena. O grande clube exclusivo da Augusta nunca chegou a inaugurar. David Rivas desapareceu do mapa assim que o fluxo de dinheiro cessou, deixando Helena com uma montanha de dívidas trabalhistas e multas administrativas impagáveis. O apartamento nos Jardins foi a leilão para pagar credores, mas como a hipoteca em favor do Pablo tinha prioridade de registro, ela saiu da liquidação quase sem nada. Hoje, ela mora em um apartamento alugado na periferia e trabalha como vendedora comissionada em uma grande loja de móveis de varejo. Recentemente, cruzei com ela na rua Oscar Freire. Ela carregava sacolas de compras genéricas e parecia exausta, prematuramente envelhecida pelo amargor. Ela me viu e baixou a cabeça imediatamente. Não senti alegria, nem o gosto barato do triunfo. Senti apenas o alívio profundo de saber que minha estrutura pessoal estava novamente no prumo e no nível. Aos meus 56 anos, aprendi que a verdadeira justiça não precisa de explosões dramáticas de cinema, ela precisa apenas da gravidade. Se você constrói uma vida sobre mentiras e vícios ocultos, o próprio peso da sua arrogância acabará por te afundar.
Eu apenas retirei os andaimes falsos que a sustentavam e deixei que a física das coisas fizesse o resto. Agora, quando passeio pelo Ibirapuera e observo as árvores centenárias, entendo que para algo crescer com força e resistir às tempestades de São Paulo, precisa de raízes profundas, honestas e bem cimentadas. Todo o resto é apenas cenário descartável de home staging. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se, muitas outras histórias importantes ainda estão por vir. E para garantir que continuaremos sempre juntos, não deixe de clicar no link no comentário fixado e entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Sua presença lá é muito importante para nós. Desejo a você um excelente dia e até a próxima história.